Capítulo 36. O acampamento de Sião, entre fevereiro e junho de 1834. Enquanto os moradores do Missouri estavam obrigando os santos a abandonarem suas propriedades, Joseph Smith estava a cerca de 1.500 quilômetros de distância em Kirtland, Ohio. Ele orou para saber como ajudar os santos no Missouri. Numa revelação, Jesus disse a Joseph que alguns dos homens da igreja deveriam ir ao Missouri para ajudar os santos. Joseph Smith seria o líder. O Senhor desejava a participação de 500 homens. Joseph obedeceu ao Senhor. Disse aos santos que 500 homens deveriam ir à terra de Sião, no Missouri. Contudo, após algumas semanas, apenas 100 tinham se prontificado. Os 100 homens saíram de Kirtland e iniciaram a longa jornada rumo ao Missouri. O grupo foi chamado Acampamento de Sião. Em geral, os homens andavam mais de 50 quilômetros por dia, apesar da fome, sede e calor. À noite acampavam juntos. Durante a viagem, mais 100 homens uniram-se a eles, mas ainda não eram tão numerosos quanto o Senhor desejava. Os membros do acampamento viajaram 1.600 quilômetros. Alguns acharam a viagem difícil demais. Reclamaram e discutiram. Culpavam Joseph Smith quando não havia comida boa o suficiente. Diziam que não era um bom líder. Joseph disse a esses homens que precisavam arrepender-se ou adoeceriam e morreriam. Muitos dos homens do acampamento eram justos, ajudaram Joseph e obedeceram aos mandamentos de Deus. Por fim, o acampamento de Sião estava aproximando-se do condado de Jackson, Missouri. Acamparam à beira de um rio. Membros de uma turba tinham espionado o acampamento e sabiam onde estava. À noite, a turba chegou perto do acampamento e pretendia atacá-lo. Deus protegeu o acampamento de Sião, mandando uma grande tempestade. O vento derrubou árvores, enormes pedras de granizo caíram do céu e relâmpagos atingiram árvores. O rio inundou as terras ribeirinhas. Um homem da turba foi morto por um raio e outros ficaram feridos na tempestade. Ninguém do acampamento de Sião se machucou. Os homens da turba ficaram com medo e fugiram. Não fizeram mal a ninguém do acampamento de Sião. 3 dias depois da tempestade, o Senhor deu uma revelação a Joseph Smith. Disse que os santos teriam que esperar para construir a cidade de Sião. Precisavam tornar-se mais obedientes, generosos e unidos. Também precisavam aprender mais sobre o que o Senhor esperava deles. O Senhor também disse aos homens do acampamento de Sião que não deveriam lutar contra as turbas do Missouri. Alguns ficaram decepcionados. Achavam que a viagem não valeria a pena se não lutassem para ajudar os santos no Missouri. Alguns dias depois, muitos homens do acampamento de Sião ficaram muito doentes. 14 deles morreram. O profeta disse-lhes que as enfermidades terminariam se eles se humilhassem e se arrependessem. Essa promessa foi cumprida. Ao fim do acampamento de Sião, Joseph Smith reuniu-se com os santos no Missouri e escolheu homens para um sumo conselho. Alguns dias depois, ele e muitos dos homens do acampamento de Sião começaram a viagem de volta para Kirtland. Embora os homens do acampamento de Sião não tenham ajudado os santos no Missouri, ainda assim a experiência foi valiosa. Ela ajudou a preparar Brigham Young e outros homens para a liderança na igreja. Eles tiveram a oportunidade de provar que seriam obedientes e fariam sacrifícios pela obra do Senhor. Alguns meses depois, muitos dos que tinham sido fiéis foram chamados como líderes na igreja.